Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Café Zoando. Agradeço demais a sua companhia, a sua audiência, a sua interação. E lembrando já no começo desse vídeo, se você ainda não está inscrito no canal Café Zoando, faz lá a sua inscrição. É de graça, não vai lhe custar absolutamente nada e vai repercutir, vai ajudar a repercutir ainda mais o nosso trabalho, tá bom? Você se inscreve lá, deixa lá a mãozinha, o like, o joinha, como a gente chama, né? Para aumentar a visibilidade deste vídeo e também aciona o sininho, que é para você ser notificado, ser avisado logo que um novo conteúdo for postado, tá bom? Minha gente, não se fala noutra coisa no Brasil e até em alguns países aqui vizinhos, a não ser a fuga, a primeira fuga do sistema penitenciário federal, ocorrida na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na madrugada desta quarta-feira de cinzas, e agora já se sabe inclusive o horário. As autoridades divulgaram que foi às 3h17 da manhã que os dois presos, os dois integrantes de uma facção criminosa lá do Rio de Janeiro, conseguiram escapar do presídio de segurança máxima. Pois é, segurança máxima. O Rio Grande do Norte tem alguns fatos interessantes nesse setor policial, nesse setor de presídio. Por exemplo, lá na década de 80 ainda, os mais velhos vão lembrar, e se você quiser fazer uma pesquisa, talvez até encontre alguma coisa. Naquela época existia, principalmente em Natal, um sujeito conhecido por Brinquedo do Cão. Brinquedo do Cão era um arrombador, que também fumava uma maconhinha e tal, e ganhou esse apelido porque na época ele morava no bairro de Lagoa Seca e atormentava todo mundo ali da vizinhança, e um dia ele jogou umas pedras em cima de uma igreja e disse que o padre lá ficou revoltado da vida e disse: esse menino, isso é um brinquedo do cão, nem a igreja ele respeita. E o apelido pegou. Pois Brinquedo do Cão esteve preso na época ainda na colônia, ainda que era chamada Colônia Penal Dr. João Chaves, pois Brinquedo do Cão conseguiu fugir disfarçado de mulher. Ele era um cara muito ousado já para aquela época, e num dia de visita, um dia de visita comum, alguns guardas desconfiaram daquela mulher, né? Aquela figura ali meio exótica que estava saindo na hora que terminou a visita, e depois deram conta que se tratava de Brinquedo do Cão, o que tinha o nome de Edmilson Lucas da Silva, mas que já morreu, já não está por aqui não, já deve estar aprontando lá nas profundezas, sabe? E também houve uma fuga aqui no Rio Grande do Norte, na penitenciária estadual de Alcaçuz. Vocês acreditem que houve nessa época, nos anos 2000, eu atuava como repórter da área policial, e houve uma invasão, um assalto, inclusive com reféns, no Banco Itaú, numa agência do Banco Itaú, na Avenida Presidente Bandeira, no Alecrim. E foi um dia todo de negociação, madrugada, enfim. Depois, quando os presos foram levados lá para João Chaves, um deles conseguiu fugir alguns meses após, dentro, sabe de quê? Do carro do leite, o caminhão do leite. Um caminhãozinho baú que ia deixar lá leite para os detentos, pois esse cidadão, esse sujeito que era carioca, conseguiu escapar, pegou o beco no carro do leite. Naquela época, hein, será que teve algum leitinho para alguém? Quem danado mamou na tetinha, hein, que o cara conseguiu escapar no carro do leite? O Rio Grande do Norte tem essas fugas assim, estranhas. Teve também uma das mais violentas, um ataque dos mais violentos, também na penitenciária estadual de Alcaçuz, que fica no município de Nísia Floresta, que inclusive foi usada até uma metralhadora, .50, dessas que a turma costuma dizer, .50 que derruba até helicóptero. Pois colocaram lá uma metralhadora dessa num tripé, em cima de uma caminhonete, meteram bala um determinado dia. Também isso tudo foi nos anos 2000. E houve muita bala, muita confusão. Nessa época conseguiu fugir, entre outros, até o famoso assaltante de bancos, o José Valdetário Benevides, integrante da família Carneiro, mas que ele não tinha Carneiro no seu sobrenome. Ele, acredito que o primo Simar também fugiu, e outros fugiram nesse episódio. Que inclusive ficou um policial militar que foi atingido por um dos tiros e ficou até
paralítico, esse policial militar. Mais recentemente, eu estou fazendo esse histórico aqui para entrar na fatídica fuga da Penitenciária Federal de Mossoró. E mais recentemente houve aquela rebelião que o mundo todo noticiou, de vários dias, que resultou na morte de 26, 27 detentos, sei lá. Foi uma confusão muito grande, que a Penitenciária Estadual de Alcaçuz literalmente pegou fogo. Os vagabundos, os bandidos, já de facções criminosas, derrubaram grades, mataram os outros, arrancaram cabeça. Foi uma confusão, foi um inferno. Vocês devem ter acompanhado, a mídia toda acompanhou, a imprensa toda, a imprensa internacional divulgou esse episódio. O Rio Grande do Norte sempre aparecendo com esses casos, porque as autoridades, sabe, elas estão sempre, não é nem um passo atrás, 10 passos atrás dos criminosos, eles estão sempre à frente. E eis que chegamos agora a 2024, fevereiro de 2024, quarta-feira de cinzas. Acabando o carnaval, a folia aconteceu na Penitenciária Federal de Mossoró. Como vocês já devem estar sabendo, né? Já sabem, evidentemente, que esses dois presos fugiram. E hoje, na manhã desta quinta-feira, tem autoridades, o que não falta é autoridade agora, tentando esclarecer, justificar, explicar como danado esses dois presos fugiram de lá. E aí, em meio a essa fuga, foi noticiado que o presídio, a Penitenciária Federal de Mossoró, está passando por uma reforma. Só que essa reforma, até onde eu sei, não foi divulgada. Eu não lembro ter visto em canto nenhum. Se foi divulgada, já estou assumindo aqui o meu equívoco de não ter tido conhecimento dessa reforma. Mas agora, com essa fuga, aí já começaram a falar. Porque o presídio está passando por uma reforma, porque algumas ferramentas estavam lá no fundo do presídio que podem ter sido usadas. É muita conversa, muita especulação, muita gente que entende do assunto e muita gente curiosa também falando sobre esse tema. Agora, cá entre nós, que ninguém nos escute. É muito estranho tudo isso. Olha, tem que ser explicado muito bem explicadinho. Como diria aquele personagem lá da Praça é Nossa, nos seus mínimos detalhes. O senhor, a senhora, que me dão a honra de acompanhar este canal Café Zoando, sabem muito bem, quando a gente vai fazer uma reforma em casa, por menor que seja a reforma, provoca uma confusão danada, ou não é? É poeira, é mistura de cimento com areia, com água, fica tudo desarrumado, afasta móvel para cá, afasta móvel para lá, às vezes até um reparo no ambiente, num cômodo, derrubar aquele reboco que tá velho, ajeitar, pintar, fica sujo, suja a casa todinha. E a gente já se prepara, né? A gente já se prepara, já coloca, já cobra a televisão, já cobre o sofá, já dá um jeito de proteger algumas roupas, né? Alguns objetos para que não sejam atingidos por aquela poeira, por aquele resultado da reforma. Agora imagine você, cidadão, cidadã, você de bom senso, a reforma em um presídio federal, onde as autoridades garantem que lá estão alguns dos bandidos mais perigosos do Brasil, foram fazer a reforma e, pelo que se viu, ninguém se preocupou em garantir a segurança do presídio. Na reforma, minha gente. Quer dizer, foi contratada certamente uma empresa para fazer essa reforma. Operários estavam dentro do presídio, estão participando dessa reforma. Gente estranha ao ambiente. Não estou dizendo com isso que teria alguém integrante dessa reforma, algum operário, algum engenheiro, nada disso envolvido com a fuga, não. Mas foi modificado aquele ambiente. Pessoas estranhas ali começaram a circular no ambiente. Aí vem polícia penal, vem não sei quantas grades, sistema de câmera, diz que tem umas telas lá, uns monitores de televisão enormes. Presos que são acomodados nos presídios federais, as celas são individuais, ou seja, é um preso por cela. A teoria diz que eles passam 22 horas do dia trancafiados e durante apenas 2 horas têm direito a um banho de sol. Recebem visita de familiares, de advogados, tudo filmado, tudo monitorado, com algumas pessoas, segundo o protocolo do Sistema Penitenciário Federal Brasileiro,
Algumas pessoas não têm nem contato físico com esses presos. Eles conversam através de um vidro e ali sempre tem um policial penal, tem uma câmera. É um sistema de segurança, teoricamente, quando a gente vê, quando a gente escuta as autoridades falando, que seria infalível. Mas em Mossoró foi tudo desorganizado. Ninguém ainda, eles estão batendo cabeça. O ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, que era ministro do Supremo e agora assumiu o ministro da Justiça brasileira, ficou lá em Brasília, mandou uma cambada de gente dentro de avião, dentro de helicóptero, de diabo quatro. Já exonerou a direção do presídio todinho, já nomeou um interventor, um policial penal, que disse que é muito experiente, veio para cá tentar consertar essa porcaria que aconteceu. Agora me expliquem uma coisa. Como é? Eu até agora não sei quando começou essa reforma. Não sei. E que reforma é essa? O que é que estão fazendo? Estão ampliando? Estão reforçando? Não sei o que é que tem essa reforma. Agora, se essa reforma começou agora, após a chegada desses dois presos, que agora fugiram, que já tinham vindo do Acre porque lá comandaram uma rebelião, presos da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Se essa reforma já tinha começado quando eles chegaram, por que foi? Por quê? Quem foi o gênio da lâmpada que autorizou trazer esses dois para cá, o presídio de Mossoró? Com essa reforma, com essa mudança nessa estrutura, com essa mudança na rotina da penitenciária federal. Que aí não é preciso ninguém ser muito inteligente, não. Tornou-se um ponto frágil. Claro que tornou-se um ponto frágil. Se você tem um presídio todo planejado, construído, para funcionar perfeitamente no sistema de segurança, na hora que você começa a reformar, a bater, a quebrar, a ter gente estranha no ambiente, muda-se a rotina. Muda-se a rotina. Mas aí algum gênio da lâmpada, digo de novo, gênio da lâmpada, decidiu que esses dois presos poderiam vir para cá. Se a reforma já tinha começado, por que será que mandaram esses presos para cá? Por que será, hein? E mais, os dois presos foram transferidos em setembro de 2023, setembro do ano passado. Vieram para cá. Poucos meses depois, quem veio para cá também, em plena reforma do presídio, Fernandinho Beiramar, conhecido internacionalmente como um dos maiores traficantes de drogas do Brasil. Ele que já deu muito trabalho à justiça, à polícia brasileira. Acusado de diversos crimes, acusado de mandar matar pessoas. Ele até deu uma entrevista há uns 3, 4 anos, dizendo que não, que tinha mudado, que estava inclusive estudando, teria escrito ou escreveu um livro, dizendo que não estava mais no mundo do crime, e que aquilo que falavam dele era invenção da mídia. Foi o que disse Fernandinho Beiramar. Mas continua condenado a diversos dezenas de anos de prisão. Em plena reforma da penitenciária federal, já com esses dois presos da mesma facção de Fernandinho Beiramar, trazem Fernandinho Beiramar para ficar junto com eles, junto na mesma penitenciária. O que será que essas autoridades pensam? Ou não pensam? Ou o que será que teria por trás disso, minha gente? É muito complexo. E aí tem um disse-me-disse medonho. Será que não passou nenhum caminhão, hein, ali por perto? Será que não passou nenhum caminhão também? Olha que pode ter passado um caminhão na hora da fuga e daí levado esses presos. Ou será que não? Será que eles se esconderam ali por perto para despistar? Porque a polícia foi para lá agora, helicóptero, cachorro, canguru, rato, gato, tudo para tentar achar, fuçar para localizar esses dois. Eu lembro muito bem, na época da fuga da penitenciária de Alcaçuz, na época que Valdetário fugiu, que foi um reboliço parecido.
Era tanta gente, tanto policial correndo para lá, para cá, em cidades vizinhas, em estados vizinhos, fizeram comunicação com o Brasil todo. Semanas depois da fuga, foi divulgado de forma extraoficial que Valdetário tinha passado aquela noite, enquanto as polícias estavam todas no meio do mundo procurando por ele e pelos outros foragidos, ele teria passado aquela noite num clube social, ali pertinho de Alcaçuz. Diz que ele passou a noite lá. Quando fugiu, já tinha uma pessoa esperando por ele lá. Já abriram a porta do clube, ele já entrou, passou a noite lá. Sabe Deus tomando banho de piscina, bebendo até numa acomodação com ar-condicionado. Era um clube social. E agora, onde estão esses dois presos que saíram, que escaparam do Presídio Federal de Mossoró? Qual é a justificativa que o governo federal, independente de quem seja o presidente, de quem sejam as outras autoridades desse governo, independente, aqui não tem nada a ver com questão político-partidária, é questão de segurança pública, que é um assunto sério. E agora como é que o governo vai explicar isso? Justificar isso? De quem é a culpa? Será que mais uma vez a corda vai torar do lado do mais fraco? Será que vão culpar algum trabalhador que está lá na obra ter facilitado essa fuga? Tomara que não. Se ele teve culpa, ótimo, mas tomara que não. Tem algo muito mais sério acontecendo. O sistema de câmera, hoje já foi divulgado na imprensa, algumas câmeras, coincidentemente, não funcionaram. Os policiais penais não viram os presos que teriam passado por 3 portas. Porta da cela, porta do corredor, uma outra porta, um setor que eles chamam de gaiola. Teriam subido por uma luminária e depois teriam cortado a cerca do presídio. Isso é uma penitenciária de segurança máxima ou é a casa da mãe Joana? É uma brincadeira. É um desafio às pessoas que têm consciência, às pessoas honestas. Tem mais. Os 5 presídios federais brasileiros são todos interligados com Brasília. Diversas reportagens eu já vi hoje dizendo que tem uma central de monitoramento em Brasília, que acompanha, teoricamente, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Essa central estaria monitorando todos os presídios. E eles lá também não detectaram nada. Precisa ser o quê para entender que houve facilitação nessa fuga? Ou não houve? Ou alguns vão dizer que foi pura incompetência dos gestores penitenciários, judiciários, enfim. Se foi incompetência deles, foi uma total competência de quem planejou tudo isso, que sabia muito bem como burlar esse sistema de segurança. Já existem informações extraoficiais, segundo uma fonte com quem eu conversei nesta manhã de quinta-feira, 15 de fevereiro, já dizendo que teria até alguns doutores sendo investigados. Quem seriam esses doutores, hein? Muitos telefonemas, muitas ligações, muitas mensagens já estão sendo monitoradas, já estão em cima de mesas, Brasil afora, dos sistemas de investigação, que todos falharam. A tal inteligência policial que existe para prever, para analisar, para tentar conter uma crise, tirou nota 0. Tirou nota 0. Os 2 vagabundos saíram do presídio na maior facilidade. Agora eu pergunto, não é tudo muita coincidência? Não tem muita coincidência não nessa história? Não tem muito caroço nesse angu, não? Uma reforma no presídio federal. Reforma essa que não teria sido divulgada ou não foi tão bem divulgada. Uma reforma. Durante a reforma, ou pouco tempo antes dessa reforma, trazem lá do Acre 2 presos acusados de diversos crimes, faccionados, promoveram lá uma rebelião onde morreram 5 detentos,
trazem eles para cá e segue a reforma. Aí trazem Fernandinho Beiramar para cá. Por que não levar esse povo para outro presídio? E eu vi, inclusive, uma matéria da CNN, no site da CNN Brasil, dizendo que aqui no presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, não existe um muro de contenção. Esse muro, segundo a matéria, segundo a reportagem, existe nos outros 4 presídios federais. Aí eu volto a perguntar, por quê? Com esse elemento de segurança a menos, por que trouxeram essas criaturas, esse trio tão bonzinho, tão santinho para cá, para o Rio Grande do Norte? Há muito que se explicar. A justiça brasileira, o governo brasileiro, deve explicações. Explicações urgentes. A população está estarrecida, ficou surpresa até certo ponto, mas o que choca mais é que muitas pessoas até já estão dizendo, mas isso aí era previsto. Será que era previsto? Porque justamente na quarta-feira de cinzas, onde grande parte do aparelho de segurança do Brasil está direcionado justamente para o carnaval. Porque justamente nesse dia eles tiveram essa condição de fugir de forma tão rápida. E não foi de forma sorrateira, eles não escavaram túnel, nada, não fizeram refém, nada. Que facilitação foi essa? Quem ganhou com isso? Quem ganhou com isso? Além dos dois, se escaparam que ganharam a liberdade. E sabe Deus onde eles estão agora e fazendo o quê? Já há, inclusive, informes circulando que eles teriam já arrombado uma casa lá em Mossoró, teriam ficado um tempo, teriam roubado alguns objetos, enfim. Sabe o que é isso? É porque eles estão brincando. As autoridades estão brincando. Gostam de aparecer, de dar entrevistas, de falar de planejamentos, de obras faraônicas, de operações maravilhosas. E eu já tinha falado há um certo tempo, num vídeo aqui no canal Café Zoando, sobre a falta de barreiras policiais no Rio Grande do Norte e em vários estados. Mas eu falo daqui porque aqui eu moro e convivo aqui. Nasci e moro no Rio Grande do Norte há 51 anos. Dificilmente você vê uma barreira policial pelo interior do estado. Você vê blitz no centro da cidade. Você vê a Polícia Rodoviária Estadual atuando. Mas dificilmente você vê uma grande operação. Parando carro de pequeno porte, caminhão, ônibus, fazendo grandes revistas. Será que ninguém suspeitou que estava tudo sem funcionar? Ninguém viu. Nenhuma autoridade do sistema penitenciário federal brasileiro, ninguém viu que câmeras não funcionavam, que não havia um monitoramento lá em Brasília, que não havia um monitoramento aqui. Onde estavam os policiais penais que não viram esses presos fugindo? Aí tá aí. O mundo todo falando disso, as emissoras de televisão, os sites, blogs, enfim. Onde você liga, emissoras de rádio, onde você liga, onde você acessa, não se fala em outra coisa. Porque realmente é um fato importante. É uma notícia que merece destaque. E que o governo brasileiro, repito, precisa dar resposta rápida, urgente, apresentar os culpados. Apresentar os culpados, sim, porque tem culpado. Isso aí não foi o acaso, isso aí não foi obra de criança, isso aí não foi obra de inocente, isso aí não foi obra de preso que antigamente passava 2, 3 meses cavando uma parede no presídio, aquele presídio velho, como eu vi muitas vezes na João Chaves, em Natal, na penitenciária central Dr. João Chaves, que hoje nem existe mais, que tinha o apelido carinhoso de Caldeirão do Diabo. Os presos passavam 2, 3, 4 meses escavando, às vezes com uma colher, com um garfo, escavando aquela parede velha. Aí, para disfarçar, quando havia uma revista, tapavam ali, enganavam aquele buraco usando creme dental, usando pedaço de papel higiênico molhado para fechar aquele buraco. Depois era fácil tirar e fugir.
Mas hoje, tanto tempo depois, com tanta tecnologia, com tantas câmeras, cadê o tal 5G que o governo brasileiro mais recentemente tem falado tanto? A gestão passada do governo Bolsonaro falou tanto, esperneou tanto. Lembro muito bem. Onde eles diziam que iam deixar o 5G, que a internet ia funcionar perfeitamente, que a comunicação... Aonde está esse 5G, minha gente? Que tecnologia é essa que falhou justamente na hora que presos, que detentos, ligados a uma facção criminosa, a mais perigosa do Rio de Janeiro, cadê a tecnologia que não funciona nessa hora? Aí agora são várias reuniões, helicóptero para lá, para cá, o governo diz que vai mandar avião da FAB com não sei quantos policiais, já acionaram a Interpol, porque se os presos fugirem para outro país, meu amigo, a polícia daqui não segurou os caras dentro de um presídio, que eles vendem a ideia ao povo que é um presídio de segurança máxima. Acabou, segurança máxima acabou, ninguém pode usar mais. Que segurança máxima é essa? Quem tratar o presídio federal de Mossoró até hoje como de segurança máxima está mentindo, merece ser punido, está enganando o povo. Segurança máxima deve ter para algumas autoridades que andam cercadas de policiais fardados, sem farda, armados até os dentes. E muitas dessas autoridades até ficam falando por aí que são contra as armas, que são pelo desarmamento, que não pode ter mais a arma, aquele blá blá blá, que a gente está cansado de ouvir. Mas vê se elas dão um passo fora de casa, se não tiver cercada de polícia, de segurança, pagos com o dinheiro da gente, com os impostos da gente. Pois eu gostaria muito que você que está acompanhando, você que está participando, comentando, continue, deixe seu comentário, sua opinião sobre esse tema em particular, esse tema muito particular, aliás. O que é que você acha que aconteceu na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró? Será que foi algum cangaceiro de Lampião, hein? E ressuscitou? É porque Mossoró diz, né? A história de Mossoró conta. E Mossoró botou um bando de Lampião para correr debaixo de bala. Será, hein? Será que foi algum cangaceiro daquele que ressuscitou e conseguiu burlar esse sistema de segurança todinho e tirar os dois vagabundos de lá? Quem será que fez isso? O Brasil realmente... O Brasil... Não, o povo diz que o Brasil, como é, não é para inexperiente, não é para gente besta. Tem que ser mesmo muito profissional do crime para viver nesse país. Para viver impunemente nesse país. É esse o tema de hoje, é essa a pauta de hoje. Eu estou conversando com algumas fontes minhas, estou tentando ainda juntar outras peças desse quebra-cabeça, que tem outras peças. Não pense que vai ficar só nisso, não. Minha gente, isso é uma bola de neve. Essas facções, vocês veem na mídia o que é que as facções fazem. Elas destroem, elas passam por cima de quem querem. Aguardemos os próximos dias, as cenas dos próximos capítulos. Já existem informes da área de segurança pública do Brasil, de que planejamentos, de que planos estão aí em plena execução para estourar aí talvez uma série de confusões Brasil afora, em pelo menos 3 ou 4 estados em que essa facção é muito forte. Porque essa facção, que eu não digo o nome, que eu não faço propaganda de facção, na hora que eu estiver divulgando o nome de facção aqui, é isso que as facções querem. E você fica dizendo o nome, para eles, sabe, ficarem mais fortes. Olha aí, estamos sendo divulgados. Mas a chamada grande mídia dá o nome. Dá o nome deles. Teve até escola de samba aí esse ano que chamou o policial de Satanás. É esse o Brasil que a gente vive. É esse o Brasil que a gente vive. E pena de quem não estiver vendo isso. Pena de quem não estiver entendendo isso. Pena de quem não compreende ainda que a cada dia o Brasil está numa ladeira abaixo, desvalorizando os policiais, desvalorizando a segurança pública,
fazendo munganga, fazendo maquiagemzinha sem futuro, pagando mal aos policiais, a todos eles, pagando mal, não valorizando. Enquanto isso, alguns elementos do crime, que vocês sabem muito bem quais são alguns deles, estão aí, livres, leves, soltos, como esses dois que escaparam da penitenciária federal de Mossoró. Será que ele fugiu no carro do leite? Será que disfarçaram os dois, hein, de mulheres e fugiram? Será que houve? Tiro não houve. Violência não houve. Tudo muito bem planejado. Tudo muito bem arquitetado. Eles sabiam o que fazer na hora de fazer tudo. Mas as autoridades brasileiras não sabiam. Não sabiam. Estavam na quarta-feira de cinza. Estavam se preparando para a ressaca do carnaval. Aí agora, correr atrás, né? Tentar botar os vagabundos de volta. Até quando, ninguém sabe. Agora eu vou te perguntar aqui. Fernandinho Beiramar vai ficar até quando em Mossoró? Com esse presídio aí? Com essa segurança máxima daí? Vão deixá-lo aí? Vão deixá-lo? Ou vão transferi-lo na calada da noite, para daqui a alguns dias ficar? O governo tomou todas as providências, transferiu o Fernandinho Beiramar. Sabe Deus se não tem também o dedo dele nessa operação aí. Porque foi muita coincidência, não foi não? Trouxeram os dois do Acre, a reforma, nada funcionou, depois despejaram o Fernandinho Beiramar aqui, num presídio cheio de falhas na segurança, sem o tal muro de contenção. O que é que você pensa sobre o assunto? Pense, reflita, participe. E na hora que você vir um programa de televisão, um telejornal, um blog, um site, enfim, uma pessoa como eu estou aqui agora num canal do YouTube falando, dissertando sobre esse tema, analise também. Não olhe só por cima não, se aprofunde. Se aprofunde. Vamos fazer igual ao Rio. O Rio, não o Rio de Janeiro, dominado pelas facções criminosas. O Rio de água. Observe que o rio vem com muita força as correntezas. Ele tem as correntezas muito fortes. Aí quando ele encontra uma barreira, uma pedra, uma rocha, o que é que ele faz? Ele mergulha. Ele se aprofunda. E aparece depois, lá na frente, muito mais forte. Pois vamos fazer isso. É o que falta muitas vezes na vida da gente e é o que falta muitas vezes na cabeça de autoridades que pensam raso, que são superficiais. Estão preocupadas só nos holofotes, nas redes sociais. Estão preocupadas só em dancinhas do TikTok. Estão preocupadas só no blá blá blá, no mimimi. E que não tratam de um assunto como segurança pública de forma séria. Como também fazem com outros temas. Mais uma vez eu agradeço sua audiência. Faço o convite a você que é empreendedor, que é microempreendedor individual. Se você quiser ser parceiro, parceira aqui do canal Café Zoando, mande um WhatsApp para mim. O número, você já sabe, eu vou repetir. O código do Rio Grande do Norte, 84-99235-7898. Venha para cá, anuncie aqui sua marca, seu serviço. Ajude este canal a permanecer no ar. Permanecer tratando desses temas de forma clara, transparente, sem medo, sem subterfúgio, sem arrudeios. Venha para cá fazer parte dessa história. Uma história que está sendo construída devagar, lentamente, mas com pessoas sérias e pessoas que me acompanham, que ligam para mim, que mandam mensagens, algumas até fazem comentários públicos, dizendo que confiam no trabalho e participam também, dando suas sugestões, suas opiniões. E isso é muito importante. Afinal de contas, para terminar, o que foi que houve na Penitenciária Federal de Mossoró? O que aconteceu para aqueles presos saírem assim, de forma tão fácil? Teriam doutores envolvidos? Teria um caminhão passado por lá? Algum drone, menino, vocês aí da inteligência policial,
Algum drone passou por ali, uns diazinhos antes, fazendo dando um sobrevoo. Será que não passou, hein? Vamos prestar atenção nesse caso. Que Deus nos livre de todos os males. Que Deus nos livre de todos os males. Forte abraço e até o próximo vídeo, se o Criador assim permitir.